Então, boa noite. Hoje a gente vai continuar a nossa aula da unidade 3, seção 2, que falava sobre cotas. Eu dividi essa aula no meio para a gente fazer uma parte mais tranquila sobre as importâncias de cota, né? E relembrar algumas normativas. E deixei o restante da aula para vocês conseguirem fazer a prova, né? E aí a gente teve feriado, então por isso que o caminhar das duas turmas tá um pouco mais diferente. Então hoje eu vou dar uma relembrada bem tranquila. Essas ferramentas auxiliares, gente, a gente pulou porque vocês tiveram a prova, e aí eu volto nessa aula com vocês, tá? Então, eu só vou continuar a cotagem para não ficar um trabalho, ficar mais confuso, né? A gente começou a falar sobre ela, mas teve o feriado, e aí eu vou só terminar e depois a gente volta naquelas outras ferramentas de precisão. Na semana antes da prova, né? Antes do feriado, na verdade, eu comecei a falar, né, no dia da prova, eu comecei a falar sobre as importâncias das cotas, vou passar bem rapidamente para não ficar muito repetitiva, mas para quem não acompanhou, lembrar qual que é a importância das cotas, principalmente quando a gente começa a desenhar, fazer alguma leitura de algum desenho, né? Quando não tem essa informação, como que fica difícil para que a gente compreenda e consiga executar, né? Então a importância da cota, a gente já veio analisando, vim chamando a atenção para vocês, e aí a gente vai ver como que a gente configura. Então, aqui eu trouxe dois exemplos das peças que a gente estava vendo, né, que são peças e o tamanho da cota. Aí, dentro da civil, a gente tem um outro tipo de cota, né, e o porquê que ela existe. Então, aqui é mais para a gente lembrar o que vai ser, na hora que a gente vai configurar alguma cota, a gente tem que saber para quê, né? Qual que é o objetivo, qual que é o objeto que vai ser dimensionado para a gente ter noção do tamanho, da escala que ele tem também e quais os objetivos. Então, mecânica e civil, a gente vai ver que é bem diferente o tipo de cotagem, porque são objetos em escalas diferentes, né? Então, na mecânica, a gente configura peças que muitas vezes podem estar ampliadas ou numa escala 1:1, e a gente, né, na parte da civil, a gente trabalha com escalas que diminuem o nosso objeto final, né? Então, com certeza, as configurações serão diferentes. Do mesmo modo, né, que a forma, as informações que precisam ser cotadas numa peça são diferentes da parte civil, né? A gente tem alguns detalhes que exigem cotas específicas, às vezes tem algum tipo de precisão muito exato, e então a gente tem que ter esse olhar de como que a gente vai conseguir, né, definir todas essas cotas, que no caso da civil a gente vê que não acontece assim. Então aqui na mecânica a gente tem muito por eixo, né? Então só relembrando. Aqui, para a gente saber também o que a gente vai configurar agora, lembra que aqui é a linha da cota, aqui são as linhas auxiliares, e aqui, de fato, é o número, né, da cota. Isso a gente vai olhar ali. Tipo de cotagem, a gente também vai ver as duas formas sobre a dimensão do objeto ou da posição, que é no caso aqui do eixo. A gente também já viu. A aplicação da cotagem, né? Então, ela é necessária para descrever a peça, o componente. Ela tem que ser clara e completamente representada no desenho. A cotagem deve ser localizada na vista ou no corte. Então, eu vou mostrar alguns exemplos também. A gente viu de peças, né, que em alguns momentos a cota faz mais sentido num corte, numa elevação, que é diferente da civil também. Então, a gente vai lembrar de normativas de cada caso. Desenhos e detalhes devem usar a mesma medida. Cotar somente o necessário para descrever o objeto. Nenhum elemento do objeto deve ser definido por mais que uma cota, senão gera confusão, né, gente? Já foi direto.
linhas tracejadas não podem ser cotadas, só para a gente lembrar. Então, a forma que a seta acontece, se ela não deve ultrapassar. No caso aqui, a nossa linha de apoio ela não chega no objeto. A gente tem, aqui que eu falei para vocês, na civil, aqui ele está contando como centímetros e a gente vai ver que a gente usa mais no metro. E a gente vai configurar nesse sentido lá. Lembrar da normativa aqui, principalmente na civil, passei também semana passada, vamos só relembrando, né? O pessoal tá entrando já automático. Cota, se é seta, linha de chamada, as opções que a gente pode ter aqui, eu vou mostrar para vocês onde que a gente pode mudar esse tipo. Regras da cotagem, isso aqui, relembrem só que a gente não pode cruzar essas linhas, não pode estar sobre o desenho, né? Então, o correto aqui no caso seria, nesse sentido, o desenho ele está torto porque é uma apostila, mas querendo dizer que a gente cotou uma medida menor e depois a maior, a total, para fora, né? Em alguns casos que a gente tem que cotar na planta e no corte não faz sentido, a gente não consegue entender muito bem isso. E as posições, ó, a posição correta é nesse sentido e nesse a leitura, para que a gente possa virar o desenho só nesses dois sentidos, evitar que ela fique de ponta cabeça ou nessa posição. Aqui também na questão de ângulos, ela vai chegar a um ponto que ela vira, para a gente não ter essa situação aqui, né? Então ela fica meio que automática. Vamos lembrar disso, que a simetria ela pode ajudar principalmente na mecânica, a simplificar também as linhas, né? E aqui é o caso que eu falei. Se a gente cotar essas dimensões mais baixas, no caso da peça em si, a gente não compreende tão fácil. Então, em alguns momentos, quando são peças, elas são cotadas assim. Diferente da civil, que a gente cota tudo que for horizontal na planta e depois, nas elevações, a gente trabalha com mais medidas verticais, tá? Aqui, por exemplo, olha o tracejado que mostra esse vão aqui debaixo da peça, né? Se ele fosse cotado aqui, a gente teria que olhar para cá para entender. Então, nesse caso aqui já foi cotado também nas elevações. Então, eu fico mostrando formas de cotagem, mas as normativas de cada especialidade das engenharias tem a sua própria normativa. Detalhamentos, tá vendo que aqui a cota já jogou o 0,3 para fora aqui, porque não coube o 3 aqui no meio, então isso é automático da configuração também. Aqui, ó, o 2,5 não cabe entre aqui, então ele joga para fora. Isso em função da cotagem, a gente vai ver também, né? Em questão quando é raio, a gente tem a cota, que ela cota o raio, então a gente vai escolher isso para configurar. Professora, Oi. só uma pergunta. Essas vistas que você colocou lá no slide, no arquivo, os tamanhos dos textos já é programado para o tamanho da escala? Você está com o arquivo aberto? Tô. Vou chegar lá, mas Mas achei que você já tinha falado sobre a aula. Não. Vai, mal. Vamos chegar lá ainda. Tá bom. Aqui, eu colei algumas partes das normativas para vocês lembrarem, mas baixa também. Aqui é bem em função da civil, tá? Também. Como é importante a cota no sentido se é esférico ou não, como a cota ela pode dar informação, né, para a gente saber que essa elevação, eu perguntei para vocês, vocês acham que é essa figura ou a de baixo, né? Olhando aqui, a gente não consegue definir, né? A gente não tem sombreamento nem nada no desenho técnico. Mas no momento que a gente coloca as cotas, a gente mostra que aqui é um raio de uma esfera, que é 30, e aqui a gente tem raio, então aqui é um cilíndrico, né? Um cilindro. Então é essa de cima aqui. Elementos angulares, a gente tem várias formas de cotar, a gente viu naquelas peças que a gente desenhou, que a gente pode trazer
os eixos X e Y para conseguir fazer a reta, ou a gente pode também dar o ângulo, que a gente também vai conseguir desenhar. Então, a gente fez alguns exercícios e aí é uma escolha do que vai ser mais fácil para uma leitura. A gente tem que lembrar sempre que a cota ela tem que vir para trazer uma informação importante, não para confundir, né? Aqui é a situação de curtamento, né? Que a norma também admite, você não precisa desenhar a peça inteira. Você pode colocar a simbologia de secção, né? E colocar a cota com a medida final que ela vai ter. Então, a gente já entendeu que essa peça ela vai ter 4,60 m no caso, né? Aqui os tipos de cota, que a gente vai ver também. Aqui é por face de referência, essa daqui é uma face de referência, e as cotas partem todas dela, tá vendo? 30, 60. Tem alguns casos, aqui funciona melhor por conta de peças que vão ser feitas, né? Então, a leitura da máquina, às vezes, é essencial esse tipo de cota, né? Em relação a uma face, e aí ele vai jogando do que diferente da engenharia, que a gente vem colocando cotas contínuas, né? Então, aqui tem outra face também, e é trabalhado, então, as duas. Essas aqui de coordenadas, a gente também já entendeu que em alguns momentos é mais fácil. Então, aqui eu tenho 0, 0, eu quero especificar os furos dessa peça, eu indiquei os raios do furo aqui, e em relação ao 0, 0. Então, tá 20, 20 em relação a esse ponto inicial. Então, esse aqui é um tipo de cota também que a gente pode utilizar. Ou aqui, que é numerando os furos, e a gente cria essa tabela XY e qual que é o diâmetro do furo. Por que é feito esse tipo de tabela? Às vezes é uma peça que não cabe, né? Vai poluir tanto colocar essas milhares de cotas aqui, que fica mais fácil a gente trabalhar assim. Então, a gente, para vocês entenderem, aqui também está dentro da normativa, tá? O correto e o errado, né? Que a gente pode ver que aqui está correto, porque a gente tem uma leitura de tudo, mas aqui acontece alguns erros. Olha o 8 aqui que está sendo em conflito, né, com a peça. Talvez a gente não tenha uma leitura muito clara, né? Isso é ruim. E aqui ele está bem no eixo, então está atrapalhando a representação do desenho. Então vamos evitar. Aqui está falando que tá com um pouco de distância, porque aqui você tem um tamanho um pouco maior. Aqui nesse exemplo é a cota por baixo. A gente vai ver que também pode ser cotado assim, só que se você cotar, configurar assim a cota, você sabe que está fora de normativa, tá? Então, por isso que a gente vem relembrando, mas que é necessário que a gente sempre lembre. Aqui eu expliquei, toda vez que a gente abria um arquivo novo, eu pedia para abrir arquivo novo, e aí o CAD coloca qual o template que você quer usar. A gente sempre falava, olha, abre no Acadiso, né? Por quê? O Acadiso está dentro da configuração ISO, e as normas da BNT seguem a ISO. Então, na hora que a gente escolhe aqui, a gente já está trabalhando com alguma configuração dentro das nossas normativas aqui do país, né? E dentro também do nosso objetivo. E aí, quando a gente abre esse arquivo novo, a gente vai ver aqui nessa aba do Annotate que ele vem com 3 configurações básicas já, e tem uma que é a ISO 25, que é a que a gente tentou cotar um pouco as nossas peças, então ela fica já corrente aqui, e a gente pode configurar todas a partir dela, tá? Então, é por isso que a gente trabalha nisso. Agora, aqui tem o arquivo que o Tony estava falando. Deixa eu até abrir ele aqui também para vocês. Quando eu abro um arquivo novo, vou abrir um novo, só para mostrar. Aqui tem o Acadiso. Ok. Eu venho na aba do Annotate aqui, e aqui eu vou ver todas as cotas que já tem. Tá vendo que tem essa ISO, tem uma Standard e o Annotative. A gente vai sempre usar a ISO, ela está corrente. Se ela está aqui é porque ela está corrente.
Dentro daquele arquivo que eu mandei para vocês, que tem alguns padrões, aqui já está configurado, ó. Tem desde escala 1:1, né, se a gente tem algum detalhe. Aqui ele colocou, na verdade aqui é um template já para tudo, então tem todas as, mais para civil, né, textos de chamada, quando está dentro do ambiente, textos de ambiente, aí tem a configuração da planta, níveis, cortes, vistas. Então ela fez isso e multiplicou aqui, porque vai tudo seguindo uma escala. Então aqui impresso vai ficar 1:1. Imagina que a gente está desenhando uma peça de 15 centímetros. Então, o desenho impresso ele vai ter 15 centímetros de fato. Então, a gente vai ver esse texto menor, né, na hora que a gente for dar o plot, ele vai estar menor porque a nossa peça está muito grande, né? Então, isso justifica a gente pensar nessa lógica. Quanto maior a relação aqui da diminuição, né? Então, 1:25, a gente está diminuindo o ambiente, né? E aqui, então, o texto vai ficando maior, porque o desenho, na hora que for impresso, ele vai estar menor. Então, essa é a lógica aqui. Então, ela trouxe todas essas... Ela já fez um template com todos esses tipos de configurações. Eu mandei para vocês, assim, mas não é que é o correto, mas para vocês terem também ter acesso a alguns tipos de configuração. Olha aqui, se a gente entrar ali na aba, ela configurou. Tem, ó, 1:100, 1:125, 1:150, 1:2, 1:20, 1:200, 1:25. Então, aqui ela tem todos, ela configurou item por item. Essa ISO 25, ela já veio, né, o standard e o outro. O restante, ó, ela configurou tudo, todas as escalas. Então, a gente vai aprender como que faz isso também. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe só para vocês depois abrirem com calma também, e a gente vai olhando como que é feito cada um desses. Hoje é muita informação, tá, gente? Até se estiver muito rápido, se tiver alguma dúvida, pode me parando também, que a gente volta e vai com mais calma. Aqui os tipos de cotas, a gente tem vários tipos de cota, a gente já, até acho que alguém já abriu, então eu vou mostrar aqui para vocês, no CAD, como que a gente pode utilizar esses tipos aqui, e como que depois a gente configura também. Deixa eu ver se é aqui. Ali, ó, naquela primeira aba, que é o que a gente trabalhava mesmo, do Home, a gente tem, olha aqui, ó, são as dimensões. Então, vai ter texto, aqui a gente consegue as dimensões, e aqui eu tenho as cotas. Então, se eu clicar nessa setinha aqui, aparece linear, a line que ela segue o ângulo, angular, o arco, raio, diâmetro, aqui em relação aos eixos, e essa aqui em relação a um raio que seja tão grande que a gente não vai conseguir representar o centro dele numa peça, por exemplo, né? E a gente viu no desenho de arcos que algumas vezes a gente pode desenhar sem saber o centro. A gente dá só o raio, o ponto do início no final do arco. Então, essa daqui, para caber dentro de um desenho, às vezes não faz sentido a gente escolher essa daqui do raio, porque vai desaparecer no desenho, né? Deixa eu colocar um exemplo. Então, eu estou desenhando, tem um trecho de um arco que é super gigante. Só vou colocar aqui o trechinho dele, vocês viram o tanto que eu abri, né? E aí você pode cotar pelo raio, né? E aí tá
texto dele vai ficar, às vezes, longe, olha aqui onde que está o centro, né? Então, isso dentro de um desenho, às vezes, não faz sentido. Então, a gente pode utilizar essa daqui, que eu estou usando uma escala muito pequena. Quando ele tem essa dobradinha assim, significa que ele não está apontando o centro, que ele está dando só o raio, que é 424, é um raio super gigante. Então, às vezes, a gente está fazendo só um trecho de desenho, isso vai ser suficiente para a gente informar que está numa escala super pequena. Depois eu configuro. Então, os dois exemplos de raio que a gente pode ter na hora de configurar, né, de utilizar todos os desenhos. Aqui do Line é aquele comum que a gente estava utilizando, né? Então, são retas. Quando a gente tem alguma peça que está em ângulo e a gente usar esse linear, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no X ou no Y, né? Mas se a gente quer cotar, não os pontos que começam em relação a X e Y, a gente quer falar qual que é a medida dele mesmo, a gente tem esse align que ele vai seguir a angulação que for. Então, vai ficar sempre paralelo a essa linha, tá? Então, aqui é um outro tipo. O angular, que é o ângulo que a gente tem, deixa eu... Então, aqui eu tenho, de fato, eu desenhei bem a olho, né? Então, se eu tenho o ângulo aqui, eu vou selecionar as duas partes e eu consigo cotar o ângulo que eu tenho aqui nesse segmento. O diâmetro, que ele, principalmente das peças que a gente estava vendo, né? Então, vamos lá. Diâmetro. Ó a simbologia que ele já trabalha para a gente. Então, a gente já, a cota já informa para a gente, né? Agora, esses restantes aqui, deixa eu avançar um pouco no slide. Tem duas questões, que é esse baseline e o contínuo. O contínuo, ele faz mais sentido na parte civil, que a gente consegue cotar paredes, né? O ambiente interno, vai cotar a parede de novo, o ambiente interno, ou se a gente também precisa cotar os eixos, as dimensões da janela, às vezes ela não está bem centrada. Aqui esse é outro desenho que eu mandei para vocês. O que eu fiz? Eu só salvei aqui, dei uma limpada para mostrar para vocês a questão do linear. Ó. Escolhi o linear. Se eu for cotar a parede e precisar continuar, eu vou ter que dei Enter, voltei no eixo, vou passar e aí eu não tenho certeza se eu estou no mesmo ângulo que ele, tá vendo? Tem que ficar clicando várias vezes. A gente tem uma opção. Se a gente colocar no DIN, que é como a gente entra também no comando de cota, coloquei DIN, Enter. Aqui embaixo, ele pergunta qual o tipo, e a gente tem esse contínuo aqui, ó. Então, a gente coloca C Enter, ou a gente clica no contínuo. O que ele faz? Ele vai perguntar qual que é a cota que vai ser a nossa base. Eu vou clicar aqui no 3, e ó, ele já vem puxando dela, então tá alinhado, bonitinho. Eu só venho aplicando os pontos que eu quero colocar. Então, tá bonitinho. Isso para civil, para arquitetura, é o ideal. Como eu vou virar aqui, eu preciso de novo fazer pelo menos uma de referência, né? Então, fui na linear normal ali, puxei uma de referência. E agora eu vou continuar. Então, dentro do DIN, ele abre as alternativas, contínuo. Clico aqui, que é a minha base, aí eu posso simplesmente continuar ela.
Então, aqui facilita muito, né? E a gente tem certeza que está tudo alinhado, né? Dentro das normativas. Esse do baseline, deixa eu ver se eu pego aqui mesmo. Deixa eu apagar aqui. Ele colocou, acho que uma peça para a gente mostrar. Deixa eu fazer daqui. Do baseline. Eu venho primeiro com uma linear. E aí ele pergunta, eu quero fazer aquela cota como naquele primeiro eixo aqui. Deixa eu ver. É a partir, acho que nas peças aqui de mecânica. Eu vou partir sempre do mesmo lado. Ih, devia ter colocado lá junto. Ô, professora, aceita uma aluna aí que tá tentando entrar, Natasha. Ai, meu Deus. Tava entrando o pessoal. Pronto, Natasha. Não tinha visto. O pessoal tava pedindo e tava entrando sem precisar dar o aceite. Ó, nesse sentido aqui, ó, a gente pode ter ela contínua ou a gente pode ter ela a partir de uma outra. Tá? Então a gente vai agora fazer nesse sentido. A gente aprendeu a fazer a contínua e a gente vai fazer nesse baseline. Então eu fiz a primeira linear, normal. Vou entrar naquele DIN Enter. E a gente tem aqui, ó, baseline. Aí ele pergunta qual que é o ponto. Eu vou clicar nesse ponto aqui, ó. E aí eu consigo, a partir dele, clicar e ele tá abrindo. Tá vendo que esse espaçamento aqui tá super pequeno? Né? Então, isso aqui é uma configuração que não foi feita pensando nisso. Como que a gente pode modificar? Eu vou fazer esse ponto, depois eu vou voltar com vocês. Se eu quero, aqui eu tô com ela corrente a 1:100, poxa, aqui tá encavalado, eu não tô conseguindo fazer a leitura, né? Tá uma em cima da outra. A gente pode modificar essa configuração 1:100. Tem essa seta aqui, ó, então eu entrei na aba da Annotate, dentro da Dimensions, tem essa setinha. Na hora que ela abre, que eu clico nela, ela abre essa janela. Aqui tá 1:100, eu posso vir aqui no Modify, e ele mostra aqui nos lines que a baseline, ó, ele tá com uma distância de 0,5. É muito pequena. Eu vou mudar aqui só para vocês verem lá. Vou colocar OK. Tá corrente. Close. Não mudou quase nada, né? Vou colocar ela bem maior. O distanciamento entre elas de 1. Tá funcionando. Vou configurar isso aqui com vocês lá de novo. Mas aqui é uma distância que a gente precisa pensar também conforme a cota, né? Se for uma cota muito grande, essa distância vai ter que ser maior. E aqui ela está encavalando porque ela não tá com uma medida muito pequena. Eu vou fazer isso com vocês lá de novo. Então, aqui são as duas formas desse tipo de cotagem. E aqui é onde a gente estava... Eu coloquei até uma atenção aqui só para eu lembrar. A distância entre elas. No line,
Aqui está no 0, 0 e é aqui que a gente vai mudar, mas eu vou fazer de novo. Esse tipo de cota, olha, é em função do 0, 0. É outro tipo de cota também. Aqui eu vou fazer só, vou tentar fazer o desenho rápido aqui com vocês. Eu colei aqui ela. Então, a gente tem uma peça aqui. Olha que ela está dentro do 0, 0. Se ela vai ser cotada a partir dos eixos, né, em função da origem, lembra que quando a gente começou a desenhar, a gente dava o comando line, a gente não clicava em lugar nenhum e a gente coloca o ponto inicial, colocar 0,0. Aí ficava presa, né, nossa cota, nosso primeiro ponto no 0,0. Então, ele está preso ali. Foi, acho que, um dos primeiros desenhos que a gente fez. A minha peça tem 250 nesse sentido. Aqui ela tem 120. Vou fazer meio simplificado. Para a gente montar algumas situações. Aqui, no 50 por 50, eu vou desenhar o eixo aqui só para centralizar a nossa... Estou fazendo copy, tá? A gente podia usar o offset 50. Eu vou só marcar aqui um círculo para a gente testar os pontos. Vou fazer uns aleatórios aqui só para a gente ver como que funciona. Então, da mesma forma, eu posso colocar o dim e aí ele pede esse ordinary aqui. Nesse caso, ó, ele está configurado, eu vou clicar nesse ponto e vou puxar para cá. Ele está super pequenininho o texto, mas ele está mostrando a relação que ele tem. Ó. Eu puxo e ele só coloca o eixo no sentido que eu estou puxando. Então, aqui eu tenho em relação ao x, está numa escala bem pequena. E aqui, se eu quiser colocar, puxar para esse lado, aqui, dim, ordinary, cliquei lá no centro e trouxe para cá. Ele está dando em relação ao x. Então, isso daqui para mecânica, tá? Então, é o exemplo que o livro traz aqui, mas com algumas configurações que devem ser maiores, né? A gente deveria ter colocado uma escala pequena, tipo 1 para 1, alguma coisa assim, para conseguir ver esses pontos. Deixa eu partir para o próximo. Então, é aqui, ó. Sempre que a gente quiser configurar alguma cota, é naquele sentido. Se a gente tiver no arquivo novo, que é o que não tem nada que a gente vai começar, eu vou ter o ISO 25 e ele, a partir daqui, ó, eu posso criar. Eu nunca modifico ele, gente, porque ele é o original do CAD. Então, eu sempre crio um novo. Eu vou dar o nome que eu quiser. Eu vou deixar esse copy mesmo aqui, só para eu lembrar. Eu estou partindo do ISO 25. Opa. Né? Então, estou começando a partir dele, então, trazendo todas as configurações. Aqui a gente não vai clicar, porque esse Annotative é um outro tipo de configurações que vai mudando conforme a gente precisa. Isso é bem interessante também, mas hoje a gente vai aprender, pelo menos, a configuração, como começar uma configuração, tá? Então, se eu coloco um nome aqui, do continuar, ele abre essa outra janela e aí a gente vai definir todos esses pontos, que aí eu vou fazer um por um. Então, abriu dentro do Annotate, aquela setinha aqui vai permitir que a gente configure as cotas. Abriu aqui, a gente vai sempre partir da ISO 25, porque está dentro da nossa normativa. Eu não vou modificar essa ISO, eu vou criar uma nova. Na hora que a gente abriu a nova, a gente veio até aqui na aula passada.
Na hora que a gente abrir uma nova, ele vai seguir os parâmetros que a gente tinha. Se você modificar, você vai modificar em uso. Eu modificaria aquele 1 para 100, esses que eu mandei para vocês, né? Aqui a gente vai deixar corrente, como vocês viram que eu tentei fazer. E aqui a gente vai configurar. Essas duas abas aqui, elas são, na verdade, para você configurar coisas temporárias. É quase nunca que você usa, porque depois você precisa de novo e não tá. Então eu prefiro sempre, se eu preciso modificar alguma cota, eu estou vendo que eu configurei errado, não tá dando certo, na verdade eu crio uma outra e coloco o nome adequado para aquilo, tá? Então, partindo dessa tabela aqui, dessa janela. Aqui eu coloquei uma observação, estou tentando lembrar. Esse annotative se vocês tiverem curiosidade depois para ver, ele não é explorado, eu acho ele bem interessante. Eu confesso que eu também não uso, porque a gente vem meio que de uma... quando a gente aprende a trabalhar de uma forma em algum lugar, é muito difícil da gente depois se adaptar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, principalmente se alguém já é desenhista, então você trabalha dentro de um escritório que tem uma configuração, tem um padrão, depois que você vai no outro, você sofre muito, porque você se habitua, né? E aqui eu acho que é até interessante, mas depois para um CAD acho que mais avançado. Então aqui a gente seguimos o ISO 25, e aqui, naquela mesma ali, estava configurado, eu dei continuar, mas aqui a gente pode escolher se a gente vai trabalhar em todas as dimensões, essas configurações, se a gente vai só nas lineares, na angular. E aí lembra que a norma fala que a gente tem que usar sempre as mesmas formas, então a gente vai deixar, isso aqui já vem, como certo, né? Então a gente nem precisa abrir aqui para de repente escolher alguma outra questão. A gente deixa mesmo todas as dimensões e dá o contínuo, né? Esse renomear, aproveita, assim, vou configurar agora cotas 1 para 100 ou 1 para 25. Você já deixa o nome certinho aqui para depois, na hora de usar, não ficar tão difícil, tá? Aqui, gente, o que eu fiz, né? Então, se vocês pegarem a apostila, ou pegar a apostila, ela tem essa imagem, ela vem trabalhando em texto, né? E tem alguns tutoriais que vocês podem explorar depois, que até o próprio livro indica, que ele vai abrindo, vai fazendo, como normalmente eu também faço, mas eu fiz um mapa mental aqui, que eu falo que eu gosto, porque fica mais claro, né, para quem é mais visual. Então aqui a primeira aba, que é Lines, a gente tem as configurações referentes. Esse daqui é em relação à linha da cota, esse daqui em relação à linha de apoio, linhas auxiliares, né? Esse daqui. E aqui é em função do tamanho dos objetos ali, que a gente não precisa configurar a princípio. Então, o que é isso aqui dentro da linha? Eu vou abrir lá no CAD, só para mostrar para vocês e para testar. Aqui, cor, é cor dessa linha aqui. Ele está aqui no by block, que by block significa que é o que vem configurado do CAD. Se a gente transformar ele para by layer, ele vai seguir a layer que a gente configurou lá atrás. Lembra que a gente tinha uma layer que chamava DIN, que a gente colocou para cota? Ou a gente pode ter uma layer que seja cota, e lá a gente configurou que ela vai ser vermelhinha, não sei o que lá. E aqui a gente coloca by layer, a gente está assumindo que quem vai dar a cor é a minha layer lá. Se não, eu quero configurar aqui. Se eu configurar aqui, mesmo que eu mude a layer lá, é essa cor que vai ficar. Então, ó, tá vendo que ele mudou? Então, aqui eu consigo configurar a cor que vai ter a minha linha. Então, eu vou deixar by layer. Esse tipo de linha aqui também, ela vai ser sempre contínua. Lembra que a norma coloca contínua? Então, ela pode seguir o by block, que é o original, pode ser o by layer, que está configurado na minha layer também.
Aqui são as espessuras. Posso trazer aqui uma bem fina, né, que eu não quero que atrapalhe a minha leitura, como também eu posso pedir para que ela siga a que está configurada na layer, tá? Aqui é a linha baseline que eu estava tentando configurar, a distância, né, que a gente vai ter na hora que a gente for criar outra linha de cotas, qual a distância que ela vai ter, depois a gente vai testando. Aqui significa que é suprimir a linha, ó, falar que sim, quero suprimir a linha. Desapareceu de um lado, aqui desapareceu de outro, tá vendo que a linha toda foi suprimida. Aqui, na linha de apoio, eu também tenho essas opções. Que momento que eu uso esse tipo de cota aqui? Não sei se vocês já repararam. É mais na civil, quando a gente tem plantas humanizadas, né, que a gente fala, que são essas de apartamento. Então, você tem o número, o desenho do ambiente, aí tem uma cota interna, que a gente chama, e ela não tem linha nenhuma. Então, ela tem um número lá no canto que eu sei que aquela parede tem essa dimensão. Então, ela pode ser usada para cota interna. Então, se eu quiser fazer uma cota específica, cota interna 1/100, eu venho e configuro, né, dou uma nova, chamo ela de cota interna 1/100, e na hora que chegar nesse momento aqui, eu venho e vou suprimir. Então, no nosso caso, a gente vai manter. E aqui também as cores. Então, se eu coloco aqui uma cor, eu tenho que seguir, né, para não ficar dois tipos de cores, né. Vou deixar vermelhinho aqui só para a gente enxergar melhor. E aqui da mesma forma. Então, se eu quero que a linha siga a nossa configuração, eu quero que ela siga a configuração que vem do CAD ou que ela siga o nosso layer que foi definido lá, tá? Aqui a gente não vai mexer, e aí eu fiz todo esse espaço aqui para que vocês consigam lembrar depois, tá? Bem mais ou menos, mas acho que pelo menos tem informação. Então, no sentido do color, o nosso livro ele vem falando passo por passo aqui, né? E aí ele vai chamando a atenção, mas é em forma de texto, e lá eu trouxe um pouco mais de informação. Ah, esse baseline aqui que eu estava tentando mudar, ó, estava na casa errada. Aqui é em relação à distância da seta da linha. Eu tinha que ter colocado em outra janela. Simbologias. Então, a gente vai para a segunda aba, e aqui a gente vai definir quais os tipos, se é seta, se é bolinha, né? A gente consegue definir o tamanho de marca de centro, que é esse centro do círculo, né? Então, vou cotar, eu quero que tenha uma marca ali no centro para eu localizar mais facilmente. O tipo de marca é ideal que tenha, às vezes, se não tiver, pode causar alguma confusão. Aqui é o tamanho das unidades desse centro. E aqui ele coloca, vou fazer junto com vocês, a forma de precisão. Vamos lá. Símbolos. Aqui, olha, tá na seta. Pelo que eu entendo, né, a engenharia mecânica ela usa mais setas. Naquela da arquitetura, a gente viu que ela segue esse oblíquo, tá? Não é esse da arquitetura aqui. Ele usa esse oblíquo, que é o usual. Então, eu posso modificar. E aqui, em relação a... Né, se eu vou... Aqui eu deixo seta mesmo, porque é alguns indicativos, né, que a gente costuma deixar seta. Aqui é o número, a gente pode deixar. Aqui se vai ter marca ou não, eu acho que é ideal manter a marca no centro. As dimensões, ok. Aqui, as dimensões, aqui a gente não precisa mexer nada. O tamanho do texto, o ângulo do raio, que ele está a 45, ele sempre vai aparecer a 45. Mantém, ok, não precisamos mexer. Próxima aba,
texto. Aqui nas cores, a gente pode mudar a cor do texto, também como a gente pode mexer nas outras linhas. Tem a questão da altura do texto, que aí já vem configurado, a gente pode manter, mas eu quero que depois vocês olhem todas aquelas outras do template lá, para vocês verem como que vai variando e é em função do que a gente pensa que vai ser impresso depois. Então, a pessoa pensou nisso. Aqui tem uma situação que é um retângulo que eles colocam ao redor do texto, que eu acho que não significa, não é interessante. Aqui é a distância do texto da linha. Lembra que a gente viu que em alguns momentos o número estava muito próximo da linha, que quase que a gente não enxerga também? Então, aqui ele já vem configurado e a gente pode manter, tá? E aqui é se o texto vai ser alinhado. Vamos colocar isso na prática. Próxima aba do texto. Então, cor do texto, posso mudar. Tá vendo que eu estou mexendo ali, ele está mudando a cor do texto. Né? Se vai ser preto. Ah, não, vou deixar ele by layer, que eu vou decidir depois que cor que ele vai ficar. Vai ficar o preto, na espessura tal. Aqui, gente, ele coloca um retângulo. Deixa eu tentar mudar aqui para vocês verem. Ele pinta o retângulo em volta. Eu estava falando de achuras, que às vezes a gente coloca muita achura, e aí o pessoal coloca um branco aqui, porque na hora que tem achura, eu acho muito difícil, muito confuso. É melhor que vocês não trabalhem esse tipo de caixa, de cor aqui, né? Eu acho que fica super pesado. Então, a gente pode manter no by layer, sem nenhum tipo de fundo, né? Que daria. Esse texto aqui, ok, 2.5. Qual que era o outro ponto aqui que é crucial? Aqui ele forma um retângulo. Também que eu acho super... Desenha, né, um retângulo em volta do texto. Ó, ele forma uma caixinha aqui, vermelha. Eu acho que isso... Nunca vi nenhuma normativa pedindo e eu acho que só polui também. Então, eu sempre deixo desclicado. Nunca vi nenhuma configuração que pedisse. Aqui o texto, ó. Ele vai ficar sobre a linha, ele vai ficar no meio, ó. A linha fica interrompida pelo texto. E embaixo, que a gente viu que a normativa coloca aqui não, então ele vai ficar sobre. Tá? Então, por isso, ele já vem no sobre, não precisa mexer. Estou mostrando para vocês tudo que pode acontecer. Aqui, ó, ele estava centralizado. A gente tem o texto centralizado. Mas ele pode ficar alinhado para um lado, alinhado para o outro. Aqui fica até de ponta cabeça, porque... Não, que eu mexi errado. Aqui ele vai ficar para o outro lado. Aqui ele sai do texto, fica para fora. Isso a gente também viu que não existe. Então, ele é centralizado. Quando que ele pode ser assim, para um lado, definido para um lado? Quando for aquela cota interna, tá? Que a gente, na planta humanizada, ela fica no cantinho ali da parede, não precisa. Mas a gente sabe que cota é centralizada. Então, quando vem dessa origem ISO 25, ela já vem assim. Esse daqui que é a nossa leitura, né? A gente trabalha sempre da esquerda para a direita. Se a gente modificar isso, ele fica tudo ao contrário que a gente viu na norma que não é para ser. Então, ele também já vem no tamanho certo. E aqui é a distância do texto da linha da cota. Então, se a gente achar que está muito grudado, dá para modificar, mas aqui é um tamanho bom que também já vem e não precisa. Esse daqui é um texto referente a essa linha do raio. A gente mantém aqui o align também, que vai ser alinhado aos 45. Apesar disso chamar ISO, ó, ele na verdade o que ele faz? Ele coloca o raio sempre na horizontal. Isso às vezes causa conflito dentro do desenho. Então, a gente usa aqui mesmo, ele já veio assim, então a gente não precisa
configurar mais nada. Aqui também tem uma observação que a gente pode mexer no tipo de texto. Ai, meu Deus. Aqui, o primeiro item, eu pulei ele, né? Esse standard é o texto que vem, é o tipo de letra que está aqui. Mas eu posso... Então, ó, aqui eu não tenho nenhuma configurada. Então, esses 3 pontinhos vai abrir uma janela. Eu posso criar uma outra, ó, new, vou criar um estilo Aline. Eu quero que essa minha cota, que eu estou configurando agora, seja só no Arial. Ó, tá vendo? Eu posso escolher todos os tipos aqui, mas eu quero que ele seja no Arial, regular, porque eu não quero que ele seja itálico, não, negrito, gente, pelo amor de Deus, porque fica uma letra muito grossa, né, e a gente às vezes não consegue ler o número, né, então o ideal, imagina, né, negrito e itálico também, então deixa no regular, que a gente tem que ter clareza na cota, né, o que a gente não quer é mexer nisso. Então a gente pode trabalhar aqui alguns outros tipos de configurações. Ó, já apareceu a linha aqui, então quero que seja o Arial. Tem um link que o livro coloca, que é aquele Daniel Severino, que o livro está sempre trazendo, assim, realmente as aulas dele de CAD são bem legais, assim, ele é bem assertivo na forma que ele explica as coisas. Mas aí vou ter que falar, né? Ele falou que na arquitetura é usado Comic Sans, sabe? Aquela letra que é do gibi da Mônica. Então, uma letra que é muito... ela não é uma letra técnica, né? Então, ela é toda redondinha, então não faz sentido. Aí ele falou que a arquitetura usa isso, eu não sei em que mundo que usa, mas optem sempre por letras que são legíveis, que pode ser principalmente a Arial. Eu já usei também essa Arial na RU, que ela é um pouco mais junta, tá vendo? Mas eu tive um retorno assim de obra que piorou. Então eu voltei para Arial mesmo, que E é a que aquela bem fininha, professora? Você lembra o nome? Não lembro o nome. Tem uma que é bem fininha, parece... A linha dela é bem fininha. O que você acha daquela? Ah, depois você me mostra, porque o fino também, ele pode ser tão fino que ele não é tão claro, né? Mas depois você me mostra para eu ver. Tá. Você usa essa daí que você está falando? Não, não, eu já vi alguns projetos também que ela é bem fininha, a letra é bem fininha mesmo. Quando é um projeto, por exemplo, de interiores, que eu falei para vocês que ele é mais informativo, não é tão técnico assim, aí as pessoas fazem de uma forma mais artística, tal, né? Mas para a gente aqui que está pensando num desenho técnico, a gente sempre optar por letras que são bem legíveis, né? Então não inventa muita história, ou se quiser testar para ver como que funciona, mas o que pode acontecer é a pessoa não entender o número. Número de casa, por exemplo. Não sei se vocês já repararam, tem hora que você não sabe se é 8, se é 0, se é 6, porque junta tudo, né? Então, também tomar cuidado nesse sentido aqui. E aí eu estou só falando da Arial, mas normalmente também o pessoal mantém. Aqui já vem, tá? Então, aqui é uma observação. Então, se vocês assistirem o tutorial do Daniel Severino, por favor, não use esse comics. Então, aqui as orientações que a gente viu, né? Então, o ISO, ele vem seguindo as normas. Então, eu chamei a atenção para vocês nas questões que a gente não deve mudar, porque a ISO está já seguindo um padrão, tá? Então, isso é em relação ao texto. Esse aqui, do FIT, a gente vai configurar alguns posicionamentos, né? Então, aqui, nesse trecho aqui, as opções, ele coloca assim: se não houver espaço suficiente para colocar o texto e as setas dentro da linha aqui, o que você prefere que fique de fora? Aí das alternativas, né? Texto ou seta?
Aí o CAD que vai ver o que é melhor. Aí eu prefiro que seja a seta que fique de fora, prefiro que seja o texto, prefiro que seja a seta e o texto, prefiro manter o texto entre as linhas de extensão, ou vou suprimir a seta caso não caiba. A gente deixa aqui mesmo, texto ou seta, o que for melhor, porque aí se for um detalhamento igual a gente viu em algumas peças, às vezes a seta ele vai mostrar e vai jogar para fora aqui, e é o que é mais habitual. Então, não precisa mexer, pode deixar esse primeiro, mas eu quis explicar, né, por que é esse que está configurado. Então, ele vai escolher entre texto e seta, e vai ver o que é melhor, tá? Em alguns casos, quando a gente faz detalhamento, e a cota ficou muito difícil, significa que muitas vezes a gente tem que fazer algum detalhamento ou uma ampliação daquela região para conseguir clarificar, né, o que está sendo feito. Mas aqui, por questão de configurações de cota, a gente pode manter essa primeira. Nesse setor aqui da escala, eu testo também, né? Então, na escala que vai ser nosso texto, eu vi algum tutorial que fala da mecânica, que usa 0,5 até 1. E na civil arquitetura, que é 0,1 até 0,05. Por quê? A escala da mecânica é uma, né, e a arquitetura e civil é outra. Então, a gente pode mudar aqui o teste para o ponto 1, né, um caso ou outro, vocês dão uma olhada aí, e aí vocês podem configurar e ver o que é um ou outro. Aqui é o posicionamento do texto. A gente deixa ele em cima, né, entre o texto. Mantém. E eu parei de seguir aqui, né? Então, fit. Então, a gente pode manter. Para as configurações, assim, se a gente parar até aqui, tá tranquilo. Mas a gente pode continuar aqui e só para a gente ver como funciona, né? Então, a unidade que a gente trabalha é o decimal, né? Então, eu não sei que ponto que vai ser o científico, esse de engenharia que tem em polegadas, esse da arquitetura que tem em frações, né? Um fracional mesmo, 1 sobre 65, alguma coisa assim. Então são tipos de cotas que a gente também não utiliza. No nosso caso, é o decimal, então a unidade nossa é decimal. Essa aqui é a precisão. Então, já estava configurado 0,00. No caso de civil, né? Então, a gente tem metro, trabalha centímetros. Então, 20 centímetros, 15, 5. É muito difícil a gente ter mais uma casa aqui no caso. Mas, na mecânica, pode ser que seja mais habitual. Então, você trabalha aqui com 3 casas, tá? Mas ele já vem aqui. O que é o fator que separa? Aqui está o coma, né, que é a vírgula, mas a gente pode ter ponto e o space. Space é um espacinho que fica entre os números. Você imagina a confusão que isso pode criar, né? Então, não é à toa que a gente tem na normativa que a vírgula é o que a gente deve seguir. Aqui é em função de suprimir os zeros. Então, se de repente a gente quer que suprima os zeros, então tenho 10 metros, eu quero que não apareça depois do zero, eu posso suprimir. Aqui no caso, a gente pode configurar só aqui, mas eu deixo porque eu acho que causa confusão também, porque algumas vezes fica um 10, a pessoa não sabe do que se trata, né? Se é 10 centímetros ou 10 metros. Então, eu não suprimo, eu deixo aparecer os zeros mesmo.
E aqui em relação aos ângulos, tá? Então, aqui a forma dos ângulos. Ele continua decimal, a precisão, a gente não colocou picado, porque normalmente é um ângulo inteiro, mas a gente pode deixar assim também, ó. A gente pode trabalhar com as duas casas, igual a gente trabalha lá, só que a gente vem aqui e suprime, tá vendo? Depois do zero eu não vou, se for tudo zero eu não vou colocar. Então, se o ângulo for 60,5, aí ele vai aparecer, mas se for 60,0, ele suprime. Então, a gente pode deixar assim também, tá? Do livro, ele deixa naquela situação de deixar só essa uma unidade, e aqui está desclicado, mas você pode trabalhar assim, porque a gente sabe que tem em alguns momentos que o ângulo acontece. Vocês estão vendo, né, que tá suprimindo o zero depois da vírgula, né? Então, aqui são questões de unidade. Na grande maioria nem precisa editar, mas a gente pode colocar. Aqui, então, os tipos que é exponencial, se é polegadas, que a gente vai trabalhar, depende do que está sendo feito. Eu, na verdade, eu não sei. Só conheço mais o decimal, né, que é o que a gente usa mais, mas se algum momento vocês precisarem alguma coisa bem específica da área de vocês, saibam que a gente tem como também fazer esse tipo de cota e você pode configurar uma cota especialmente para isso, tá? Na usinagem aqui, né, que eu coloquei uma observação só para a gente lembrar que aí pode ser os 3. E aqui, no caso, eu dei a outra alternativa que é deixar com a mesma precisão, né, do que a gente está trabalhando com as cotas, mas a gente suprime depois quando for um ângulo cheio. Então, tudo que for zero depois da vírgula, ele vai suprimir. Então, uma alternativa também. Aqui nessa alternativa, então, a gente não precisa mais configurar nada, não precisa mais mexer nada na configuração. Aqui o que ele coloca é que, assim, aí também acho que depende muito da área que vocês vão trabalhar. Aqui nem tá clicado, né? Mas você pode trabalhar, ó, questões... Deixa eu ver se muda aqui. Aqui tá fracional, da arquitetura também. Aqui, nem sei como a gente pode trabalhar desse jeito. Da engenharia também tem qual que é o tipo que usa, né? Aqui eu nem trabalho. E aqui a gente pode colocar uma observação, a gente pode escrever alguma coisa como teste. Eu não, de fato, é bem difícil. Aí ele vai estar escrito dentro. Ai, salvei. Ele vai estar escrito dentro alguma observação aqui, mas no caso não precisa configurar. Isso é muito específico, eu não sei em que momento que vocês podem utilizar. E a tolerância também, né? Então, se vocês precisarem, ó, então tem aqui positivo e negativo, os limites, né, de um e de outro, não precisa também trabalhar, é uma área que o ISO já está configurado e ele não trabalha. Então, tecnicamente, a gente configurou esse meu copy ISO 25. Deixa eu ver o que eu coloquei mais de observação. Aqui é a observação que fica. Aqui a gente não precisa mudar. Mecânica pode ser que aconteça algum desses casos, mas assim, você não precisa configurar todas as cotas, elas podem ser em algum ponto ou outro, tá? E aí eu tenho que me aprofundar muito no desenho técnico de mecânica, que provavelmente vocês até saibam mais do que eu. Aí uma das perguntas, ó, que o livro faz, eu não sei se vocês chegaram a ler, ele fala assim, de que forma podemos utilizar as mesmas configurações de cotagem para os projetos que iremos criar, sem a necessidade de configurarmos novamente os estilos de cada novo projeto. Porque se você abrir um outro arquivo, se você pegar um arquivo de outra pessoa, você vai ver que não está configurado as cotas ali, né? Lembra que a gente tinha a mesma situação nos layers, que a gente
criou um template de layer e deixou salvo para que a gente não precisasse toda vez entrar e configurar de novo. Então, essa é a resposta para essa pergunta do livro. Eu quis trazer aqui para a gente pensar junto. Então, a gente pode criar um arquivo e depois salvar como e criar um template, que era aquele DWT, que gerou um pouco de confusão. Então, eu vou retomar isso aqui com vocês, só para a gente reforçar uma aula que a gente já fez lá atrás e ver como que ela pode se aplicar também, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui. Como que a gente criava o template lá, né? A gente pegava um arquivo novo, configurava todas as cotas, né? A gente ia criando cota por cota, e depois a gente salvava como, e a gente tinha um template. Aí quando abria o arquivo, a gente podia escolher. O que eu posso fazer aqui? Eu peguei assim, esse arquivo de padrões arquitetônicos, por exemplo, nossa, eu configurei tudo isso daqui, e agora como que eu vou aplicar isso em outros projetos? Tem outros desenhos, eu quero tomar ele como meu template, né? Então, o que eu fiz? Eu salvei ele junto com o... Deixa eu ver onde que eu fiz isso aqui. Salvei... Eu tenho esses templates, aí eu peguei um arquivo meu que vocês tinham feito da casinha. Aqui era um exercício que a gente fez junto, né? E vocês tinham configurado todas as layers, ó. É exatamente aquilo que vocês colocaram, né? Janela, parede. Então, aqui era um arquivo. O que eu fiz, né? Eu posso transformar esse arquivo aqui num template. Então, o que eu vou fazer? Eu posso salvar como, mas o template que acontece? Eu vou apagar todos os desenhos que eu tenho aqui dentro, ó. É um arquivo. Vou salvar como. Eu cliquei de uma vez só. Salvar como, aqui ó, salvar template. Vou criar um arquivo sexta, exercício 8, X. Olha, ele está salvando em TWT. Save. Há uma descrição, template de aula. Ok. Aí eu fechava, lembra, né, que a gente tinha que fechar, tem um pessoal que continuou desenhando dentro dele e não pode, porque ele não é DWG, né. E aí, vou abrir um arquivo novo, estou lá desenhando, quero aproveitar todas aquelas configurações que eu já fiz. Quando ele abre aqui e pergunta qual template que você quer usar, então, em vez de você usar o Acadiso, você pode usar o nosso sexta exercício 8x. Vou usar o template que eu já fiz. Então, tá um arquivo novo, aqui não tem nada, só que tem as configurações de todas as layers que a gente já tem. E aí, dentro aqui da Notade, a gente vê também que tem todas as configurações de cota, ó. Então, a resposta, o livro ele pergunta e deixa no ar lá para a gente, né? Para realmente a gente... seria uma das perguntas que vocês poderiam me fazer, mas eu achei pertinente eu trazer e não esperar, né? Então, aqui a gente pode agora desenhar. Então, vou começar a desenhar uma casa, alguma coisa assim. Então, vou começar pelas paredes, coloco o meu layer parede atuante e desenho, né? Então, consigo trabalhar todas elas. Vou cotar. E eu quero que a escala 1:100 esteja corrente, né? Vou mudar meu layer para aquele DIN que a gente tinha feito, que era o layer da dimensão. Vou trabalhar com a cota linear aqui. E ele está configurado. Eu fiz um desenho aleatório, está super pequeno. Então, é uma forma da gente fazer essas configurações e depois não perder, tá? Lembra que a gente tem que manter, né? A gente vai perder sempre.
Aí, desses padrões, o que eu acho que é legal vocês pegarem esse arquivo? É um arquivo que eu peguei, que eu baixei, tem muito tutorial de AutoCAD, se vocês quiserem procurar da área de vocês, provavelmente tem muita gente que disponibiliza também material. Então, aqui vai ter uma cota que é corrente, né, 1:5, ó. Eu cliquei nela, ela já mostrou para mim qual que é 1:5. Ah, eu quero ver como está essa configuração. É esse que é o... Hoje eu não vou pedir que entregue um exercício, mas eu queria que vocês fizessem isso. Então, ó, deixa eu ver no 1:5. Eu vou colocar no Modify e não vou modificar nada, é só para eu dar uma olhada. Vou analisar quais os tipos de configuração que foi feito. Vou trabalhar qual tipo de, né, de texto, que altura que está acontecendo. Aqui ela configurou que o texto vai estar sempre amarelo. Deixa eu ver as linhas. A linha ela deixou no by layer. Então ela criou uma layer que chama arquicotas e colocou também uma cor diferente. Então é interessante vocês conseguirem fazer essas observações. Claro que tem milhares de outras formas de cotar, cada um acaba dentro das normativas criando o seu, né? Deixa eu ver, aqui eu tenho um desenho meu também. Então, dentro do meu desenho, eu tenho as layers que são criadas. Dentro aqui das cotas, eu entro, aí eu vejo que tem 1:50, 1:25, 1:20. Então, dentro desse template que eu utilizo aqui, eu configurei dessa forma. Aqui nesse meu caso, ó, aqui é o próximo passo, a gente vai trabalhar depois com layout, né? Então, eu crio as pranchas aqui naquelas abas de layout. Próximo passo, na verdade, a gente vai falar sobre achuras, que eu acho que vai completar. E aí, o que eu pensei pra gente? Passei esse arquivo aí para vocês darem uma olhada, né, como que funciona tudo. E aí a gente pode, depois, vou passar para vocês a Ashura, e aí eu passo um exercício só para a gente aplicar as duas formas, tá? Aí o que eu vou adiantar para vocês é que eu vou usar aquele exercício 2 que a gente fez da casinha, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu ver. Ah, eu fechei. Fechei aquele... Eu só colei aqui o exercício 2. Eu acho que eu apaguei, depois eu trabalho. Vocês podem depois pegar aquele exercício 2, colar aqui também, salvar como, e aí vocês podem ir cotando, utilizando a escala 1:100, que era o do exercício. Deixa eu ver se eu... Aquele exercício 2 foi esse daqui, ó, que eu passei para vocês. O tamanho, o segundo exercício, né? Então a gente aprendeu a configurar essas layers, e aí em seguida, como a gente está aprendendo alguns comandos de desenho, eu passei esse daqui. Então a cota foi essencial para que vocês conseguissem fazer o desenho, e agora a gente pode tentar aplicar aquelas cotas que a gente viu hoje, que aí no caso, né, aqui é a contínua, né, e aí vocês podem depois fazer alguns exercícios só para exercitar os outros tipos de cota, tá? Então, de repente, para quem é de mecânica, vou pegar alguma peça que eu já desenhei, alguma situação que eu já tenho, e vou explorar também quais são as melhores configurações. Então, é bem específico de cada área, mas basicamente é assim que configura, né? Então, tem configurações que vocês vão conseguir prontas, mas também, se vocês verem que a configuração pronta, ou esses templates que a gente tem, né, de layers, se não funciona para vocês, a gente sabe como começar do zero e configurar de novo, ou modificar para uma necessidade nossa, né? Então, é mais nesse sentido. Hoje, foi muita informação, gente? Vocês ficaram com dúvida? O exercício é, quem pode, né, tá na frente do computador aí, de repente conseguir aplicar
as cotas, se já tiver alguma dúvida, mas era assim, não tomem esse template que eu passei como uma verdade absoluta, é mais para vocês verem que tem ali já várias configurações prontas para a gente fazer todas essas na aula. É bem cansativo, né? Dá um pouco de dor de cabeça, mas a gente consegue ver as diferenças de um e de outro. Então, eu achei esse template em algum fórum e eu achei interessante fornecer para vocês, mas claro que deve ter outros milhares e principalmente eu peguei da parte civil, que é o que é mais próximo, né? Mas para vocês depois conseguir ir observando qual que é a diferença entre cada um deles. Então é só escolher a cota que vocês querem observar. Então, o caderninho às vezes ajuda também. Então, 1 para 400. Deixa eu ver que tamanho de texto que foi colocado, se vai modificar alguma coisa, se ficou bom, se realmente eu estou trabalhando numa escala diferente. Observem essas mudanças e como exercício mesmo, para ver se faz sentido, tá? Se errou, se modificou e fez sem querer, é só baixar o arquivo de novo e deletar esse que vocês modificaram, tá? Para não ter erro, mas é mais como exercício. O que vocês têm alguma dúvida? Como que tá? Tem alguém aí? Não, tá suave, professora. Mas prática, né? Isso eu entendo bem. Mas é meio cansativo ficar me ouvindo falar, mas como é aula gravada, não sei se no momento que vocês conseguem praticar, aí vocês podem pelo menos saber como que funciona. E aí, ó, o que eu queria falar para vocês. Então, hoje ficou a cotagem sem exercício. Aí, semana que vem, eu vou passar para vocês a Shura. E aí, a gente faz um exercício só, valendo esse mesmo, somando, né, as pontuações. Porque senão, um é meio complemento do outro, mas já fica a deixa aí que a gente vai trabalhar e vai configurar, vai trabalhar um pouco aquele primeiro arquivo do exercício 2, né, que a gente fez a casinha. Então, quem não fez, tenta produzir ela, né, durante a semana, e aí se quiser já começar a aplicar as cotagens para fazer exercício, mas não precisa me entregar, porque eu vou passar a Shura e vocês entregam tudo junto, tá bom? Aí esse vai ser o exercício 8. Depois, com vocês, eu vou voltar nessa daqui, que é ferramentas auxiliares, que ficou para trás, mas eu não queria interromper de novo uma aula que está, né, metade, e eu volto com vocês, tá? A gente está pegando muito feriado, né? Essa que é uma questão também. Quem está falando, gente? Pode falar. Oi, professora, sou eu. Eu estava esperando a senhora terminar. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo fazer? Vocês estão com CAD aí? Hoje eu tô sem o notebook, professora. Eu vou pegar só segunda-feira. Mas eu já baixei os templates aqui, depois eu passo pro notebook. Eu acho que é bem melhor para eu fazer. O celular dá só para visualizar. Eu até tô assim, vou concentrar mais os exercícios, porque eu falei, não sei se eu falei para a turma de vocês, eu me coloco no lugar de quem, né, às vezes não tem esse computador, às vezes tem que dividir o computador com muita gente, ou é difícil de baixar um AutoCAD, enfim. Mas a gente vai trabalhando da forma que a gente conseguir, né? Não quero prejudicar. E aí, então, eu espacei e juntei 2 exercícios que eu acho que é suficiente, mas quem pode exercitar, explora, tá? Para não esquecer, né? O CAD é muito prática, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, parte teórica, assim, pode ir juntando e me perguntando também, tá? Tudo bem, professora. É que agora eu tô com um note só meu mesmo, então fica bem mais fácil, porque eu tava usando da empresa. Eu tenho várias situações. Tem um pessoal de quinta que baixou o CAD na empresa e aí fica na aula, faz serão lá para poder usar um pouco mais o
computador, mas assim, tô disponível aqui para dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, mesmo que não seja no momento da aula, quiser ir mandando, eu vou respondendo assim que possível também, tá? E não deixa, quem pode, não deixa de praticar e se der essas oportunidades, né, de trabalhar no outro computador, assim, às vezes facilita. Mas para quem não tem alternativa, fala comigo que a gente vai se ajustando aqui, tá bom? Tá bom, professora. Tranquilo, assim, eu não vou... eu até pensei em fazer aula dupla hoje, mas é muita informação. Eu sei que tem que até parar, colocar um pouco em prática, depois assimilar tudo, né? Então, também não vou ficar enchendo de informação teórica, que é muito prático, né? A nossa disciplina. Tranquilo, gente? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Tony, você abriu aí o template? O que você achou? Tá muito fora do que você já usa? Tranquilo, gente? O Tony foi até embora. Tá falando sozinho, ó. Tranquilo, professora. Oi, Natasha. Não, tá tranquilo, eu falei. Ah, então tá. É isso, gente. Vocês querem, se alguém estiver praticando e quiser ir me perguntando alguma coisa aqui, a gente pode ir fazendo também. Senão, eu finalizei a parte teórica. Eu vou pegar mais amanhã, porque eu tô sem AutoCAD hoje também. Então tá. O final de semana é o dia que vocês colocam tudo a limpo, né? Mas tenta acompanhar as aulas. Eu tô vendo que tem turma que não tá acompanhando a aula online, né? Isso vai escarrilhando o trem um pouco, né? Então, pelo menos, se vocês assistirem e conseguirem colocar em prática, né? Quem pode, a gente vai tentando manter um pouco nosso ritmo, tá bom? E aí, quem tá com alguma dificuldade, não quiser ficar falando aqui, também pode me mandar, tá? Estou disponível aqui para dúvida, gente. Beleza? Vamos encerrar por hoje? Beleza, professora, obrigado. Boa noite. Boa noite, então. Baixando o vídeo aqui, eu já salvo para vocês e mando o link lá pelo AVA, tá? Show de bola, Aline. Boa noite. Obrigado. Beleza, Obrigada. professora. Professora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.